apareceu aí a notícia de que o presidente Lula, ele teve uma complicação de saúde, né? Vou ler o boletim do Hospital Sírio-Libanês, que foi onde ele estava internado aí, pra gente conseguir compreender melhor. Então, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve ontem à noite, no dia 9/12, no Hospital Sírio-Libanês, foi na segunda-feira, né, na unidade de Brasília, para realizar exame de imagem após sentir dor de cabeça. A ressonância magnética mostrou hemorragia intracraniana decorrente do acidente domiciliar sofrido no dia 19/10. Foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, unidade de São Paulo, onde foi submetido à craniotomia para drenagem de hematoma. Então foi para São Paulo para tratar melhor o problema. A cirurgia transcorreu sem intercorrências. No momento, o presidente encontra-se bem, sobre a monitorização em leito de UTI. Mais tarde, o médico apareceu na imprensa para dizer que o Lula estava bem, que já estava acordado normalmente, né, e sem nenhuma complicação decorrente da cirurgia, e que em algum tempo ele já deixaria a UTI e passaria a ser tratado como um quadro mais simples, né, mais tranquilo. Resumindo, passou muito bem pela cirurgia, para já estar consciente. Depois que saiu esse boletim, algumas pessoas fizeram piada porque o Ibovespa amanheceu em alta. Daí as pessoas falaram, poxa, o dólar em queda, Ibovespa em alta porque o Lula está internado? Será que seria uma expectativa de que o Alckmin pudesse assumir no lugar do Lula, né? E as pessoas começaram a postar a porcaria de toda a ordem. Sinceramente, gente, eu não acho esse tipo de piada muito legal, não, né? Perdi meu pai esse ano, não acho legal a gente ficar brincando com o quadro de saúde de ninguém. Acho que a gente tem aí nossas diferenças políticas com o Lula, seja lá com quem for, com o Bolsonaro, muitas vezes alguém pode ter também. Da mesma coisa que fizeram também com o Bolsonaro na época que ele tomou a facada. Pô, facada maldada, sei que lá. E acho que isso aí é uma prova de que a sociedade perdeu a capacidade de discutir dentro de níveis aceitáveis aí. Eu não vou entrar nesse mérito, não vou ler esses comentários, não vou entrar nisso, mas vamos ser claros aqui com relação a essa teoria, né, de que na verdade o Ibovespa subiu porque o Lula estava doente com a possibilidade do Alckmin assumir. De fato, o Ibovespa aí na terça-feira ele teve uma alta, mas aqui a gente tem algumas questões que são importantes da gente estar discutindo. A gente teve na mesma data a desaceleração da inflação, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA, de novembro registrou uma desaceleração, embora acima do esperado, reforçando as expectativas de cortes na taxa Selic pelo Banco Central. E essa desaceleração foi importante porque o Banco Central está cogitando subir a taxa Selic e tudo, e isso contribui para que a alta não precise ser tão expressiva. E com isso, obviamente, né, se a taxa Selic seria reajustada para cima, o Ibovespa sofreria as consequências dessa alta na taxa. Sem isso, a gente tem aqui um ponto positivo, uma melhora em um indicador econômico. A gente teve um desempenho muito positivo também de empresas-chave aí para o nosso índice, como a Vale, né, e a Petrobras, impulsionando também o Ibovespa. A gente tem expectativa também sobre a política monetária nos Estados Unidos. Os investidores estão aguardando aí dados de inflação nos Estados Unidos que podem influenciar as decisões do Federal Reserve sobre a taxa de juros de lá. Se a taxa de juros americana diminui, a gente tem uma tendência maior, né, que esse dinheiro vá para mercados emergentes aí, como é o caso do Brasil. Então essas coisas todas são muito mais relevantes aí do que o quadro de saúde, que não tinha ali nenhum risco apresentado ainda, não tinha nenhuma informação adicional sobre o quadro de saúde dele. Inclusive, depois que apresentou a melhora no quadro de saúde, o Ibovespa continuou em alta aí, não foi um problema, né? Se fosse devido a isso, olha, o Lula mal da saúde, o Ibovespa vai subir, teria subido mais ainda a bolsa e, obviamente, teria caído a alta que a bolsa teve e, obviamente, teria tido uma correção. Não tem muito a ver com isso, né, gente? Pelo amor de Deus. O mercado também não chegou ao nível de estar operando a saúde do Lula. Acho que seria um delírio, né, de todos nós aqui que compomos esse ente que é o mercado. Agora tem uma preocupação latente, né, que é vocês ficarem se guiando por esse lado mais político. Eu sempre falo para vocês, olha, por mais que a política ela seja indispensável e a gente não consegue falar de economia sem falar de política porque são duas coisas indissociáveis, não adianta você guiar os seus aportes, os seus investimentos com base no noticiário político porque ele é simplesmente imprevisível, né? Olha só o que pode acontecer do dia para noite, o Lula tá ali tranquilo, amanhece com algum problema de saúde e isso afeta aí a forma como você vai fazer seus investimentos. Não é essa a melhor maneira. O ideal é você se guiar muito mais pelos balanços trimestrais e anuais das empresas, compreender se elas estão com lucros consistentes, com bom endividamento, né? Como é que elas estão se equilibrando em relação a isso? Porque os políticos, eles sempre mudam. Seja de 4 em 4 anos, seja de 8 em 8 anos, a gente vive em uma democracia, a gente sempre vai ter uma alteração nesse político. Se você se ancora somente em quem ganhou a eleição para comprar os seus ativos ali, ou para decidir se eles continuam na sua carteira ou não, a chance é que a sua carteira comece a se transformar num Frankenstein ali, né? Você vai acabar pegando coisas que não faz muito sentido. Trocou diretoria da Petrobras, eu vendo. Colocou tal diretor em tal lugar, eu vou. O Itaú agora saiu porque teve indícios ali de que teve corrupção em algum nível. Não, agora é tal coisa. Então, acho que não é por aí. Procure se organizar com relação aos seus investimentos para que você faça investimentos consistentes, baseado nos relatórios trimestrais das empresas e até nos anuais. Você não precisa nem ficar acompanhando trimestre a trimestre direitinho se você não quiser. Foca mais no seu trabalho, menos em
desejar mal pros outros, menos em ficar respondendo esse tipo de besteira.